Bom dia! Nossa jornada astrológica? Amando tudo isso! Gente, eu tô tão viciada nesse negócio de astrologia. Eu passei o final de semana inteiro estudando. Quando eu tava dormindo assim, sabe quando você dorme com o celular na mão? Tipo, assim, já não tava entendendo mais o que que era planeta, o que que era astro, o que que era eclipse, ascendente. Ai, é difícil às vezes parar. Quando a gente tá fazendo algo que a gente gosta, é difícil parar, né? A Cléo chegou em mim ontem, mamãe, mas você está estudando ainda? Eu falei, ai, deixa aqui, tão gostoso. Eu com os meus planetas, os meus astros, né, gente? Fazer o que a gente ama, falar do que a gente ama, é maravilhoso. E é muito curador, né? Que pelo menos a gente também não está pensando merda. A gente está estudando, não está pensando merda, não está criando merda, não é verdade? Não deixem a cabeça de vocês à deriva, pensando coisas ruins, preocupados, né? Então, sempre mira, coloca a sua cabeça, você lembra que você é o construtor da sua realidade, né? Você é o artista. Então, quais são as energias que você vai trazer para a sua jornada? Então, vamos entender que essa jornada astrológica, ela é uma obra-prima, é um quadro. Então, a gente vai entendendo a navegar, surfar por todas essas energias de 2025, para que a gente possa escolher, né? Os caminhos que a gente quer trilhar, e a gente vai pintando a nossa vida a partir dessas energias. Dá para entender qual é o propósito desse grupo? Porque, assim, ó, existem muitos portais abertos, né? Muitos portais de treta e de confusão também, de destruição. Vocês estão cansados de me ouvir falar disso. Tá? Eu estou até parecendo um pouco apocalíptica, mas é porque, de fato, assim, existem energias muito densas. E essas energias, elas estão a serviço de algo muito maior. Vocês têm clareza disso? Então, anota aí, a densidade, vamos tentar organizar aqui. Essa densidade, essa histeria do coletivo está a serviço. Eu já tinha falado isso, mas vamos repetir, de algo maior. E é importante a gente anotar para a gente poder começar a organizar isso dentro de nós, porque as informações, elas também estão muitas. É muita informação e a gente precisa ir criando uma ordenzinha cronológica aqui. Então, por que está acontecendo tudo isso? Porque a Terra está se reestruturando, se reinventando, se renovando. Por que tem guerra? Porque o pessoal fica na resistência. Então, toda guerra é igual resistência. A guerra é igual a resistência. As pessoas não aceitam o novo. Entende onde é que começa a burrice? Na Terra, nada volta. A gente está o tempo inteiro numa evolução e numa expansão. Numa expansão. Tem coisas que talvez assim, eu não queria mudar. Para mim já está bom. Mas entende? Eu tenho 44 anos e não tem como, só se eu morrer nesse exato momento. Mas enquanto eu estiver viva na Terra, todos nós estaremos no processo de transformação. Então, em todos os lugares que você adora resistir e reagir, ou vocês ficam tomando partido para poder justificar a não mudança. Então, a gente não tem essa opção. Então, assim, é impossível não mudar. Então, a guerra vem, por quê? Porque as pessoas ficam na resistência, elas ficam tentando, são conservadoras, o conservadorismo. Então, o que a gente vai ver muito esse ano? Aquele conservadorismo de direita fazendo muita treta. Então, gente, por favor, a gente tem que ser sem partido na nossa vida. Nós, terapeutas, a gente precisa parar de tomar partido. Ah, sou de esquerda, sou de direita. Para com isso. Quem toma partido é partido. A gente tem que entender que as duas energias, tanto de esquerda quanto de direita, porque é a polaridade, não é? Elas estão a serviço de algo maior. Agora, quando eu me associo aqui a alguma energia, eu vou ser partido. Então, por favor, a gente tem que começar a criar comunhão, a ser um ponto de comunhão. Não é ficar neutro, é ser esse ponto de comunhão entre essas duas frentes que acabam criando muito caos no planeta. Quem é que está certo? Não tem quem está certo.
Quem vem de esquerda tem seus motivos, quem é de direita tem seus motivos. Só que a tendência, assim, quando a gente para olhar lá para cima, esses eclipses que aconteceram, então coloca aí, terceiro, eclipse é ponto de mudança. Eclipse, terceiro, ponto de mudança. Aonde aconteceu o último eclipse? Polo Norte. Por quê? Porque a Europa, interessante ponto de vista, ela acaba ditando muito das regras. Então, a treta está lá em cima, e essa semana, assim, vários astrólogos, vários espiritualistas têm falado sobre a queda do Rei do Norte, né? A morte do Rei do Norte. Então, alguma coisa vai acontecer lá para cima, que vai desencadear vários fatores que vão refletir aqui embaixo. Então, todos os eclipses do primeiro semestre, que foi até agora, que esse foi o último, na verdade, ele vai acontecer, aconteceram lá para cima. E os outros eclipses do segundo semestre vão acontecer mais aqui para baixo. Porque primeiro instilou o caos lá em cima, que é na ordem mundial, que é o quem dita regras no mundo, quem dita os padrões, a moda, o consumo. Esse povo mandou até agora, certo? Então, precisou, vai quebrar alguma coisa, assim, a escritura já aponta, a gente não tem certeza, mas até no dia 6, 7 de abril, alguma merda vai acontecer. A gente não sabe se é o Papa que morre, se vai dar algum problema, se o cara que assumiu a presidência lá vai ter um problema de saúde, alguma coisa vai acontecer com o Rei do Norte. Qual rei a gente não sabe. A tendência que 2025 mostra para nós, porque a gente tem duas forças importantes aqui em 2025, Áries e Peixes. Anota aí, 4. Ponto de mudança. Coloquei ponto de mudança em Áries e Peixes. Áries e Peixes. Então, a gente olha para esse rei do norte, a gente vai entender essa força bélica ariana. Eu que mando nessa porra, vocês obedecem? Eu sou dominatrix, eu sou dominador do mundo, eu sou foda, eu sou pica. É a parte burra de Áries, que quer controlar, quer dominar, que acha que sabe de tudo, certo? E olha que interessante, a gente começa, todo ano astrológico começa em Áries, porque ele tem uma iniciativa, ele tem uma coragem. Só que sem a espiritualidade é burro, é uma força burra. Eu vou fazer, mas para quê? Fazer sem propósito não adianta. Então, como é que eu começo a me curar? Todos nós estamos nessa intensidade de Áries. Qual é a cura para o arquétipo de Áries? O propósito. Então, o que é que nós temos que achar aqui agora? Eu sei que vocês estão aí, às vezes, raivosa, estressada, com vontade de botar fogo no parquinho, com vontade de mudar tudo em 24 horas, está todo mundo nessa energia. Só que se eu não entender o propósito, vai dar treta, vai dar merda. Então, coloca aí. O Áries sem propósito, é igual à guerra. Então, nós precisamos descobrir o nosso propósito. Qual o meu propósito? E é isso aqui que vai acontecer esse ano. Essa é a grande palavra-chave de 2025. Então, vai ter muita guerra, muita treta, muita merda, muitas catástrofes. Então, tá, vamos lá. A gente tem dois pontos de energia fortes aqui em 2025. Áries e Peixes. Áries, treta, guerra, confusão, agressividade. É muito fogo, muita energia, muita intensidade. E de cá a gente tem a outra parte que é Peixes, que é a espiritualidade. Só que essa energia em cima dessa daqui vai falar sobre catástrofes naturais. Porque Peixes, que é regente e é regido por Netuno, é o deus dos mares, certo? Então vai movimentar emoção, tudo que tem água, e movimenta também na parte mais física e mais material, movimenta as águas para poder movimentar a gente. Entende como a natureza é perfeita? Tá dando para entender um pouquinho? Que é confuso ainda até para mim conseguir criar uma ordem, uma organização. Vou tentar falar de um jeito mais simples possível. Então, essa treta de Áries com Peixes vai levar uma intensidade
né? É, nas nossas emoções, nas nossas águas internas e também nas nossas águas externas. Então, o grande problema esse ano é com água. Está movimentando as águas do mundo para poder movimentar as nossas águas internas. A água fala de subconsciente, fala sobre tirar o lixo debaixo do tapete, sobre aquilo que está oculto. Então, assim, o que que essa movimentação ariana quer provocar em nós? O porquê da minha existência, o que que eu estou fazendo aqui no planeta Terra? É só pagar boleto? Qual o propósito da gente estar aqui? Então, esse caos coletivo é para conectar as pessoas com o propósito divino. Áries, tem uma parte de Áries que eu acho muito bonita, que é o Cordeiro de Deus. Então, Áries com peixes, é aqui que a gente precisa ir. Só que a gente precisa ir primeiro para a gente conseguir levar as pessoas para esse lugar. O Áries, sem a espiritualidade, ele é burro. Ele é o espermatozoide doidão do papai. O Áries, quando encontra a espiritualidade, quando encontra Deus, ele se torna o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual que é o pecado, o maior pecado que a gente tem? É viver uma vida sem propósito. Por que que eu acordei hoje? Se eu não tiver clareza do meu propósito, não tem por que eu estar aqui. Eu não tenho energia, isso é a depressão. A depressão são pessoas que não entendem o seu propósito. Só que não é o propósito ganhar dinheiro, não é o propósito só. Isso são propósitos, assim, secundários, terciários. Todo mundo quer ter um corpo gostoso, todo mundo quer ter uma casa, todo mundo quer ter uma conta bancária legal, todo mundo quer viajar. Isso são propósitos secundários, terciários. Mas qual é o real propósito? Qual é o propósito divino? Então, para mim, isso hoje é muito claro. Eu nasci com habilidades espirituais, habilidades divinas, para encarnar na Terra e ajudar as pessoas com a minha comunicação. Eu sou semente, uma coisa que eu sempre indico para vocês. Então, o propósito, o seu ascendente, ele vai te falar um pouco sobre o seu propósito, tá? Então, eu vou compartilhar para vocês depois uma mandala astrológica para vocês pendularem essa mandala. Então, vocês vão colocar lá no meio da mandala e vocês vão perguntar: verdade, verdade, espiritualidade. Me mostra qual é o meu ascendente para quem não sabe o ascendente. Então, percebe, descubra qual é o ascendente, tá bom? E aí vocês vão estudar esse ascendente, depois me conta se bateu. Porque, assim, existe um cálculo dentro da astrologia, que eu não sei fazer ainda, e que vai te mostrar qual é o seu ascendente. Mas, já pendulou, Lu? Descobriu? Você já sabia, seu Já. ascendente, show, perfeito. Olha a Lu de batom, que gata galáctica, adorei o batom hoje, Lu. Então é sobre isso. Então, quem não sabe o seu ascendente, vai lá e pendula. E depois me conta. Eu fiz uns testes com o Eneagrama e eu senti que deu certo de pendular. Em vez da gente ficar ali respondendo 200 mil perguntas que às vezes a gente nem sabe. Eu falo que às vezes a energia, ela é cirúrgica, né? Ela vai em cima, tá? Então, a partir do meu ascendente, eu consigo descobrir, por exemplo, assim, então vamos lá, um exemplo. O meu ascendente, ele é câncer. A minha vontade é de colocar uma mochilinha nas costas e sumir no mundo. Eu não quero saber de filho, papagaio, marido de vocês, de porra nenhuma. Eu quero viver minha vida. Só que essa foi a quesa de outras encarnações. E o que que eu vim curar nessa encarnação? Talvez o meu egoísmo, o meu ego, meu desinteresse pelo mundo, pelas coisas mundanas, pela própria espiritualidade. Então, a gente nasce, as nossas versões anteriores também estão conectadas. Eu sempre fui uma pessoa totalmente egoísta. Eu estava cagando e andando para o mundo. Assim, na verdade, eu sempre tive uma consciência com a Terra, mas eu sempre fui uma pessoa muito fria, de não me importar com pessoas. Quero que todo mundo se exploda, se foda, morra. Essa era a Késia. Ainda é, uns 40%. E aí foi tão engraçado que eu sempre falei: não quero ter filho, nunca quero casar na minha vida. Deus me livre e guarde de pessoas dependendo de mim. Nunca imaginei fazer isso aqui que eu estou fazendo. Ter esse de aluno atrás de mim. Então, mas olha que interessante, no decorrer do caminho, Deus viu que eu não ia mudar, que eu ainda era muito rígida, muito duro, meu coração era muito duro e me deu filhos.
Aí virei uma pamonha, né, gente? O resto vocês já sabem, sou eu. Existe a Kézia antes e depois dos filhos. E foi tão engraçado, assim, que, tipo, é, vocês têm que entender essas histórias de vocês, né? Parar de contar as historinhas de terror, mas perceber as histórias que curam. Eu lembro que antes de eu engravidar do Raul, eu estava tão perdida, assim, na terra, na vida. Eu tinha 28, 29 anos. Eu queria entender o meu propósito, porque eu não sentia amor por ninguém, nada fazia sentido para mim. Eu ia morrer, gente. Eu ia tirar minha própria vida, eu ia bater o carro. Nossa, eu estava numa fase assim muito de destruição. E eu lembro que antes de eu ir embora para o Mato Grosso, pedi a demissão do Magazine Luiza. Estava naquela fase assim, sabe assim, tinha conhecido uma pessoa, me frustrei muito no relacionamento. E numa das minhas poucas, tinha parado até de rezar. Tinha deixado de acreditar em Deus. Vocês já viveram essa fase? É muito louco, né? Eu estava numa fase muito descrente, muito cética. E eu lembro que das minhas poucas orações, eu falei, Deus, eu quero algo que me faça sentido. Falei, porque eu olho para isso tudo, eu não consigo sentir amor por nada, nem por ninguém. Eu acho isso aqui uma baboseira, uma putaria e sem graça ainda, perdeu a graça. Já com 28 anos, para mim, nada tinha graça mais. Já tinha criado dinheiro, já tinha comprado meu carro, já tinha feito faculdade, pós-graduação, MBA, eu já tinha conquistado muitas coisas na minha vida, mas eu não tinha prazer em estar encarnado. E eu falei para ele, eu quero conhecer o amor verdadeiro. E eu pedi isso. Bom, 2 meses depois estava grávida do Raul, que realmente foi algo que me trouxe o amor e o propósito. Então, por conta do Raul, eu comecei a estudar, me espiritualizar, porque eu falei, bom, agora eu sou mãe e eu preciso me tornar gente, eu preciso, como é que eu vou educar essa criança? Eu não senti amor, e aí eu comecei a sentir amor, tá bom? Então, foi mais ou menos por aí. Então, os filhos também vão trazer muito do nosso propósito. Entendam o signo dos seus filhos. Ontem eu comecei a estudar um pouquinho sobre astrologia sistêmica. Eu vou me aprofundar mais e vou trazer mais coisas para vocês. Então, o signo dos nossos pais, o signo dos nossos filhos, tem muito a ver com a composição também do nosso propósito. Meus pais, os dois, são cancerianos. Só que eu não consegui aprender amor com eles. Por quê? Porque eles eram a parte possessiva do canceriano. Ah lá, que lindo, Lua. Peixes também, ele tem a maior cara fofinho, gostoso, igual o Tomás. Nossa Senhora, Tomás às vezes até irrita. Mas você sabe que, nossa, gente, depois a gente vai falar isso na mentoria, o quanto que ter o Tomás trabalhando comigo já me mudou muita coisa aqui no meu negócio. Muita coisa. Então, é sobre isso, assim. Então, entenda as pessoas que estão, por exemplo, o Mikael na minha vida. O Mikael é sagitariano. Então, ele me ajudou a me relacionar com pessoas, porque eu não sabia me relacionar. Eu tive 2 pais possessivos, vocês têm que entender essa jornada até aqui, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com o seu marido, com o pai do seu filho. Então, vocês têm que estudar esses arquétipos. Qual o signo dos seus pais? Qual o signo do pai do seu filho? Qual o signo dos seus filhos? Que vocês vão entender o que Deus está querendo te dizer sobre o seu propósito. Só que às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, a gente acaba indo muito para a sombra de cada arquétipo. Então, os meus pais foram para a sombra do câncer, que era super mega proteção. Mas eles precisaram de me proteger tanto, porque senão eu estaria morta. A aquariana é muito rebelde. O rebeldia sem causa se mata, bate de frente com o caminhão, não é verdade? Então, a rebeldia, para quem não sabe, ela é poderosa. Vocês têm que ter uma rebeldia. Calibrem essa rebeldia no corpo de vocês, na energia de vocês. O Áries é um arquétipo super rebelde, só que o Áries ele vai para uma rebeldia às vezes burra, se ele não está espiritualizado. Gente, até dia 18, 19 de abril, a gente é Áries. Vocês estão entendendo isso? Que a gente está aqui para poder experimentar Áries de A a Z. A força e a luz e a sombra de Áries. Legal, Libra, que bom. Acalmar os nervos. Meu ex-marido é Libra. Estou conhecendo uma pessoa que também é Libra. Gente, o ano passado eu tive 3 relacionamentos com 3 piscianos. É mole. Por que a gente faz essas coisas, cara? Não aprendeu a lição ainda, né, Lu? Você ainda não aprendeu com o Libriano, né? Tem que aprender com o Libriano aí, né?
é muito perfeito, a gente vai atrair aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente fica com raiva disso, a gente atrai o que a gente é, não, a gente atrai aquilo que a gente precisa para poder evoluir. Anote isso aí, eu atraio aquilo que eu preciso para evoluir. Ó, que legal! Aqui em casa, 3 librianos e uma taurina. Que legal. Matador é leão. Ui, a cara dele, né, a Fabi? Ó o apelido do marido da Fabi. Olha onde a Fabi. E você, Fabi, qual é o seu signo? Eu sou Eu e Taurina, meu esposo, escorpião. E as crianças? As crianças, né, Flavinha? Sempre vai ser criança no nosso coração, né? sou touro, Hã? eu sou touro. Touro? Você é touro, amiga? Ó, a Flavinha falou que os meninos dela, filha é câncer, nossa, para poder dar uma acalmada, mas tudo água, tá vendo, Flavinha? Tudo água. Lu, o seu filho tem cara de peixes. Você não precisava nem te falar que ele é pisciano. Pisciano tem cara de peixes. Eu amo tanto pisciano que eu pedi para Deus. Eu quero um peixe para chamar de meu. Eles são muito grudentos, né? Pisciano é grudento. Pisciano Grudento, é grudento. grudento. O Tomás, às vezes eu falo assim para mim, Tomás, você precisa ir para a vida. Mas ele é grudento em mim, né? Aí ele fala assim, a hora que você for, eu vou. Mas eu falei, Tomás, eu já tô ficando mais velha, eu já, tipo assim, não tô querendo saber de muita gente mais na minha vida. Você tá começando a sua vida. Gente, para tirar o Tomás de casa, mas onde eu quero falar? O propósito, né? Então, as crianças precisam começar a viver esse propósito junto com a gente. Desde que o Tomás começou a trabalhar comigo, vocês não têm noção, ele estava prostrado, ele estava sem propósito, ele não tinha por que dormir, por que acordar. Agora que ele começou a trabalhar, ontem a gente acordou, eu falei, quero ir para a praia, não quero levar filho. Aí falei para o Micael, vamos para a praia de boa, tal, você quer ir para a praia? Eu tô indo, tal. Falei, mas na minha cabeça assim, nossa, eu não quero saber de Cléo e Tomás hoje, quero ficar quietinha. Aí eu cheguei aqui e falei, então, você vai para a praia? Eu tô indo para a praia, Micael. O Tomás falou, não, pera que eu vou. Eu falei, o que que é isso? Quem é esse menino? Essa liderança? Esse ariano? Então, o Ares, ele também vai ativar o nosso propósito. Então, o nosso trabalho aqui é entender, é ir debulhando, né? Nós temos vários propósitos. Vocês já entenderam sobre isso? Nós temos vários propósitos, como mãe, como mulher, bom dia, querida, como filha, como esposa. Legal. Então, nós temos vários propósitos, mas tem aquele propósito divino. Qual é o meu servir? Coloca aí, propósito é igual servir divino. Quais são as habilidades? É cozinhar? É falar? O meu propósito é falar. Eu sou. E aí, uma forma de vocês entenderem o propósito de vocês, além do ascendente, que vai mostrar um pouco desse propósito, o Kim. A gente tem um outro calendário ancestral que é o Tzolk'in. Alguém escreve aí, por favor, no grupo. Se quem puder colocar lá no grupo a calculadora do Tzolk'in. Vai lá no Google, calculadora Tzolk'in. Coloca lá no grupo alguém para mim, por favor, que vocês vão colocar a sua data de nascimento e vocês vão descobrir qual é o seu Kim. O Kim, então, é um selo, né? Um arquétipo que é um calendário muito interessante. Ele não é o calendário maia, mas ele é um calendário muito antigo, que parece o calendário maia. Então, por exemplo, assim, dentro do meu Kim, eu sou o semente amarela. Semente espectral amarela. Tem gente que é dragão, tem gente que é cobra, tem gente que é serpente, tem gente que. Então, é muito legal, porque vocês entendendo o seu Kim, vai ficar fácil vocês também entenderem o propósito de vocês. Então, me trouxe muita clareza sobre o meu propósito. Eu sempre falo para isso. Calculei o meu Kim, deu 80. Qual que é o 80, Lu? Eu não lembro agora, mas eu acho que tem a ver com, tipo, guerreiro, semente amarela, uma coisa assim. Eu tenho que olhar direito, que eu não Guerreiro. entendi muito. Uhum, Depois, olha, assim, é vou muito olhar lá. complexo. Ele é uma outra ferramenta, assim, de autoconhecimento. Eu tenho muita vontade também de fazer o curso. É que o curso de Kim, ele é presencial lá no Sul e é, tipo assim, acho que umas 2 semanas você tem que ficar lá, mais ou menos. Então, eu não fiz ainda o curso para me tornar facilitador de Kings, né? E é uma ferramenta, assim, muito complexa para estudar, tipo astrologia. Então, eu escolhi esse ano focar na astrologia, mas o Kim está no meu planejamento também.
Mas eu acho importante vocês entenderem qual o seu Kim, porque ele é uma ferramenta muito detalhada de propósito, de você entender, de uma ferramenta de autoconhecimento. Então, coloca aí, descobrir o meu Kim. Tá lá no grupo já, obrigada, Ti. Então, qual é o meu propósito? Então, para ajudar vocês a clarear o propósito, vai para o Kim e vai para o ascendente. Combinado? Então, vamos lá, recapitulando. Esse 2025 é o ano do caos, é o ano da treta, é o ano da confusão, é o ano da torre. Vai cair por terra. É tiro, porrada e bomba. Esse é o 2025. Ele é um ano pesado, ele é um ano denso. Não tem para onde fugir. Não vai ser um ano fácil. Só que, ao mesmo tempo, ele vai ser um ano, porque assim, a gente só cresce quando a água bate na bunda, não é verdade? Então, esse é o ano do despertar das massas. É isso que Júpiter vai fazer. Ele vai dar porrada em todo mundo. É o Tasmania, loucão. Que vai sair enfiando a mão na orelha de todo mundo, a água batendo na bunda, e vamos lá, minha filha. Peraí, vou te travar aqui, vou te bloquear, vou te fuder para você despertar. Então, é por isso que a gente vai viver esse caos esse ano. E por isso que eu estou ensinando vocês. A treta é de quem? Da Terra. É para acordar os idiotas. Vocês têm noção que 98% da população está dormindo? 2% lidera e 98% é liderado? É muita gente dormindo ainda. E um dos nossos propósitos é despertar as pessoas, é ajudar as pessoas a entenderem um mundo diferente, a entender que elas não são 12 signos, a entender, ajudar elas a entender sobre astrologia, entendeu? Sobre comida humanizada, sobre cozinha afetiva, sobre autoestima galáctica. Então, vocês têm que entender o que que vocês gostam de falar, o que que é verdadeiro para vocês. Isso já tem a ver com o seu propósito. E o meu é semente, né? Plantar um monte de coisa na cabeça de vocês. Porque nem eu consigo gostar de uma coisa só, eu enjoo nos assuntos. Eu vou enjoando, aí eu quero falar de uma outra coisa. Tipo, eu nunca seria, vou falar só de constelação minha vida inteira. Deus me livre e guarde. Tô com ressaca de Bert Hellinger. Ressaca indígena o ano passado, eu entrei. Eu vou enjoando das coisas, porque o meu propósito é trazer sementes, coisas, e mostrar para vocês as infinitas possibilidades que o mundo é. Combinado? Então, vamos lá, 2025 é treta. Só que essa treta é sua, essa treta é para acordar os idiotas. E nós estamos aqui, na medida do possível, investindo e buscando informação, despertando. Cada ferramenta que a gente aprende não é um véu que cai, não é um tapa na orelha, fala, nossa, eu nunca pensei nisso, que loucura, que louca, nossa, que da hora. Que? Eu não aguento mais vocês, tanto de curso, mas é sobre isso, é sobre a gente, tá bom, Betinha, é sobre a gente ir aprendendo, vai tirando esses véus, né, os véus de Maia, e a gente vai enxergando quem a gente é. Opa, parece que agora eu cheguei aqui num negócio que eu amo, astrologia. Que louco, eu sempre soube que era astrologia. Eu comprei um estudo de jejum intermitente, iniciei ontem. Que legal, ela é de Franca, quem que é? Fala de jejum. O nome dela é Isabela, Isa. Ah, sei, é a Isa Latuf. Alguma coisa. Isso, isso. Não, quando A ela Isa, falou ontem que ela era de Franca, eu falei, não, não acredito. a Isa é incrível. Eu conheço a Isa, eu trabalhei muito tempo com o pai dela. É, O pai dela é o rei da noite francana, é o Lu. É o dono dos botecos de Franca, tudo. que Adoro, legal. adoro elas. Então, é sobre isso, assim, a gente entender que esse ano é um ano do despertar das massas. Só que como é que as massas se despertam? Ah, que legal, Sandra. Olha para você ver, Serpente Vermelha, Sandra, vai falar muito sobre corpo, sexualidade, sobre feminino, sobre Kundalini. Tem muito a ver com isso também, tá? Então, assim, o propósito da Serpente Vermelha é cuidar do corpo, é falar sobre o corpo, é viver esse corpo orgásmico, tá? Muito legal, assim. Então, por isso que eu falei para vocês, entendam um pouquinho do Kim de vocês, porque ele vai alinhar vocês com o propósito. O meu, assim, eu fiquei com raiva na época, porque eu falei assim, porque o meu, eu achava que o meu era, de certa forma, é a comunicação, né? Mas o meu é semente.
Eu tenho que levar essa semente. Então, a minha comunicação tem que estar alinhada com essa semente, com esse propósito. E o que é essa semente? Então, eu tenho que entender bastante o propósito. Dragão cósmico, igual o do Micael, dragão também é muito legal. Então, tem gente que, por exemplo, vai ser o lançador de mundos, a morte. Vocês vão entender muito sobre vocês. Ajudar as pessoas a finalizarem ciclos, montar uma casa funerária, brincadeira. Montar uma funerária. Como pode ser mais divertido? Deu para entender qual é o propósito de 2025? O 2025 vai trabalhar, tipo assim, vai ser aquela energia de enfiar a mão na cara das pessoas. Vai ser a energia de dedo no rabo. Ficou fácil? Então, não surtem em 2025. E entenda que, tipo, a gente já fala para 2025, vamos conectar com a entidade de 2025, eu já estou desperta. Tá bom, 2025, eu estou me despertando e eu não vou parar, isso é importante. Porque tem gente que é assim, compra um cursinho uma vez na vida, outra na morte, e aí para. A minha cunhada tá lá. Gente, a minha cunhada, irmã, casada com meu irmão. Eu sempre dei todos os cursos para ela, né? E ela começou a pegar. Aí depois ela parou. Ei, mas tá apanhando, gente, mas eu acho é pouco. Eu olho para ela, eu acho é pouco. Eu falo, você ainda não, a gente não pode, tipo assim, desconectar da fonte. A gente está apanhando muito às vezes porque a gente está assim no caminho errado. Anota aí. Se eu estou apanhando é porque eu estou no caminho errado. Ah lá, foi a serpente vermelha que me ajudou a sair dos momentos difíceis. Sim, a serpente fala muito do feminino, né? E o feminino é a noite, a escuridão. O arquétipo da serpente, ele navega entre esses mundos, os sombrios, os submundos, os umbralinos e a luz. E esse é o trabalho da serpente, tirar a gente da treva e levar para a luz. Só que a gente recusa fazer esse trabalho pesado, né? Tirar as pessoas das trevas. A gente tem medo das trevas. E olha que legal, você já é a treva. Eu acho muito legal por conta disso. A gente tem que entender a nossa habilidade sedoula da morte. Ah lá, humano, lunar, amarelo. Que legal. Estudem, que tem muita informação sobre tudo isso. Então vamos lá, eu quero que vocês fiquem assim. O que é 2025? Treta. Essa treta é minha? Não, essa treta é para despertar a Terra. Eu estou fazendo o meu papel. E eu preciso ser a permissão para a treta acontecer. Tem gente que entra na frente da morte e fala: não, meu papai, não, não, meu filho, não, não. Né? Vocês estão aí, às vezes, entrando na frente da morte. Que legal, adoro o mago também, o arquétipo do mago. Vocês estão tentando entrar na frente de um caminhão e não deixar a treta acontecer. Vocês vão morrer. Vocês vão ser atropelados. Então, esse ano, as pessoas precisam, interessante ponto de vista, se fuder para acordar. Então, deixa seu filho se fuder. O Raul tá se fudendo lá no Mato Grosso. É aniversário dele amanhã. Eu falei, filho, o que você quer de presente? Ah, mãe, quero nada, não, porque é tudo uma droga mesmo. Eu falei, é uma droga mesmo? Que bom. Eu, tanto que eu avisei, falei, o que você vai xeretar lá? Mas precisa de ir para poder encontrar também a força, a disciplina. Precisou ir se fuder lá no Mato Grosso. E se Deus quiser, né? Universo, pega leve com meu filhinho. Mas eu não posso ficar entrando aqui na frente. Então tem hora assim, ai, gente, se a gente ouvisse pai e mãe, né? A gente tantas tretas que a gente evitaria na vida se a gente Isso aí. ouvisse pai e Eita. mãe, né? Tem um áudio aberto aí que eu não estou entendendo. Vocês querem falar ou se é treta? Aí também fizeram. Desativar áudios. Combinado? Então, seja a permissão para as tretas que precisarem acontecer, perto e longe de vocês. E é óbvio que nós também temos algumas tretas, né? A gente precisa aprender ainda, evoluir com o nosso corpo, com os nossos vícios, com o nosso financeiro, tá bom? Aprender sobre esse desapego, porque assim, o não mudar é o que deixa a gente muito apegado. Tá? E olha para você ver que interessante. A gente ontem Netuno entrou em Áries, é um movimento super importante, né? Esse ano a gente vai ver planetas
6 planetas vão mudar de casa esse ano. Então, esse é um ano realmente de muita mudança. Então, são 6 planetas muito grandes, muito fortes, que vão mudar de regente. E grande parte desses planetas entra onde? Áries. Então, vai todo mundo trazer uma força, por isso que a gente tem que ficar muito bom em Áries. Então, Áries, vamos lá, recuperando, resgatando Áries aí. Áries é coragem, Áries é agressividade, Áries é impulsividade. Só que o Áries, sem estar espiritualizado, ele é burro, raivoso. E aí vocês vão acabar entrando em tretas que não são suas, vai virar guerra. O Áries, ele é masculino. O Áries, ele traz uma energia de início, dá coragem para a gente poder iniciar processos na nossa vida, mudanças que se requerem. Só que essas mudanças, Áries sem propósito é burro. Então, vocês têm que entender qual o propósito de tudo que eu vou fazer. De tudo. E sem o propósito, a gente, assim, não sustenta os nossos projetos. Se o propósito de vocês for só ganhar dinheiro, desculpa, vocês não sustentam. Por que que muitas de vocês não emagrecem? Porque o propósito só de ficar bonita não é verdadeiro. E às vezes, atrás do ficar bonita, você não quer ficar bonita, você quer ficar protegida. É mais importante para o seu corpo ficar protegida do abuso do que ficar bonita e gostosa. Então, entende como a gente tem que ir escavando, entendendo o que que tem embaixo disso? O que que tem embaixo de um processo que eu não consigo emagrecer? Se eu não estou criando dinheiro, o que que tem embaixo aqui desse processo meu de escassez que eu não estou percebendo? É isso que a gente tem que entender. Na hora que a gente entende o propósito de tudo isso, o Mikael, ele tá assim desde ontem. Ele ficou resfriado, tá doente. Aí, na hora, eu já mandei para ele aqui, ó. Deixa eu compartilhar para vocês. E ele fica atrás de mim, gente, fungando. Atrás de mim, fungando. Tipo assim, sabe o que? Olha lá. Se eu adoecer, minha mãe vai olhar para mim. Aí hoje ele atrás de mim, assim, tipo, fungando, resfriado. Cuida de mim. Falei, cuida, vai atrás da sua mãe. Falei, não sou sua mãe. Ele tá querendo ser cuidado, ele tá precisando de colo, de carinho. Mas sabe aquela criança que fica atrás da gente, ele puxando. E tipo assim, eu cortei, né? Falei, não, não sou sua mãe. Liga. Falei, Micael, liga para sua mãe, conversa com ela. Ou senão você vai lá, deita no colinho da mamãe, finge. Eu faço isso todo santo dia para não ficar atrás de ninguém. Ele me olha, me veja, por favor, papai, mamãe. Então a gente tem que entender os processos da vida. Vocês viram isso aí? Toda vez que a gente está doente, a gente quer quem? Colo de mãe. Combinar? O que mais que eu posso falar aqui para vocês hoje? Então, as guerras que vão acontecer lá para cima, no Polo Norte, lá para a Europa, tudo que está acontecendo para lá, é porque esse povo, eles não querem abrir mão do poder. Então, eles estão na resistência. É um povo que, interessante ponto de vista, eles são dominatrix. É como se a alma deles já foi abduzida pelos reptilianos. Eles querem dominar. Pensa que é um bando de dinossauro querendo comer todo mundo. Eles já têm o poder, eles já têm a grana, só que eles querem mais. Eles já são donos do poder, só que agora eles querem ser donos da nossa mente. Entende a palhaçada? Então, o que que a Terra está fazendo? Vai botar fogo no parquinho, cara. Vai matar meio mundo lá, embaixo d'água, com vulcão, com larvas, tudo que vocês imaginarem vai acontecer lá para aquele lado da Europa, lá para cima. A treta tá lá em cima. Por quê? Porque eles têm que parar a mão de ser trouxa. E aí, acontecendo tudo isso, eles vão acabar buscando uma nova espiritualidade. Bom dia, Ana. Deu para entender o que está acontecendo? Então, não se assustem, não cria significância, entenda que esse momento não fica com dó. E quem está lá em cima é porque, tipo, interessante ponto de vista, tá naquela energia de dominatrix. Falei e saí correndo, Fabiana. Os brasileiros que foram para fora, acho que ela já até saiu da live. Como pode ser mais divertido?
Então, às vezes, é o momento da gente voltar para casa, né? Não, as coisas não vão ficar muito boas para lá. E se a espiritualidade tem avisado faz muito tempo. Não tá legal a energia para lá, tá bom? Então, ponto de mudança: Áries para Peixes. Então, o domínio, os dominatrix ariano, o eu sou foda, os egoístas, porque a ariana é super egoísta, só pensa no próprio umbigo, certo? Então, eles vão precisar encontrar com peixes agora. Então, o nó do norte, né, que é o caminho, onde é a seta. Então, o universo tem uma seta mostrando para a gente o quê? Peixes. Olha para a espiritualidade. Seu crush está indo para a Bélgica, como pode melhorar? Então, a gente vai precisar se espiritualizar. Então, 2025 para 2026 vai ser o ano do despertar das massas, onde a gente vai buscar a espiritualidade. Vocês vão ver o seu vizinho querendo saber de espiritualidade. Nossa, Lucinéia, que legal, cara. O que é esse negócio aí de constelação? Ah, o que você fala? Gente, todo mundo, é o nosso ano. É o ano de vocês venderem terapia, vender curso, fazer sessão, fazer massagem, todo mundo vai precisar. Porque a Ontem uma galera vai pessoa, começar a surtar. Hã? ontem uma pessoa aqui que é super crente, né? Aí eu explicando pra ela que ela já tá se interessando sobre terapia vibracional. Eu olho. Esse é o ano que a galera vai sair das igrejas. Então, assim, Netuno em Áries, o que que vai acontecer? Decepções, a gente vai se decepcionar demais com pessoas. Esses dias para trás, um cara do Legendário caiu, não sei se vocês viram, né? Legendário é uma instituição aí super forte, que, interessante ponto de vista, é, são os homens de honra. E um dos caras do Legendário estava batendo na mulher e virou uma ó, né? Uma maior decepção. Então, assim, essas instituições, assim, cuidado com as pessoas que são foda demais. Cuidado com as pessoas que estão assim, sabe, que fica naquela arrogância. Então, gente, tá todo mundo cagado. Eu sou cagado, você é cagado, todos nós cagamos e todo mundo no mesmo barco dos, entendeu? Arca de Noé. Cuidado com as pessoas que são muito perfeitas, muito eu sei tudo, isso aqui. Cuidado com aquilo que, tipo assim, agora você vai prosperar, agora você vai ser. Não, gente, não tem prosperidade sem esforço, sem mudança, sem trabalho, sem desapego. Essas fórmulas mágicas, essas coisas assim, tipo, é muito infantil, essa espiritualidade infantil, né? Os afogados que não entraram na Arca de Noé somos nós, é verdade. Segunda chance agora, né? Então, vocês vão se decepcionar muito, vocês vão ver, assim, muitas pessoas que vocês, né, gostam, amam, tipo Gustavo Lima, o ano passado, né, envolvido com o negócio de, como é que um cara tão amado pelo Brasil fica incentivando o jogo? Neymar, cara, o Neymar tá apanhando, coitado. Mas por que que ele tá apanhando? Porque o cara é um ícone dos jovens, das crianças. Ele não pode ser esse cara pervertido, fazer a sexualidade ficar tão nojenta, igual e com a família, com os filhos. O Neymar, tipo assim, ele vai perder muito contrato. Ele vai se fuder, eu quero que ele se foda. Eu já tô bem ariana, assim, eu quero que todo mundo se exploda. Bem aquariana, Ariana. Porque essas pessoas influenciam muito os nossos jovens, os nossos filhos, a sexualidade dos nossos filhos. Então, não vai ficar pedra sobre pedra. Esse povo vai cair. Essas blogueirinhas que ficam incentivando um monte de merda. Então, assim, é um ano de muitas decepções, mas é decepção e às vezes vai ter uma decepção também, às vezes, né, com pessoas muito próximas também. Mas o lance é macro, acontece também no micro. Que mais, gente? A gente está falando de Netuno, né? Netuno em Áries. Então, Netuno fala muito sobre sonhos, sobre inconsciente. Netuno é o deus das águas, Netuno é o regente de peixes. Então, assim, estudem sobre esse arquétipo de Netuno. Então, a gente vai ter uma influência dele muito forte em 2025. Mas o principal trabalho dele é isso, é mostrar a verdade. Ele vai alinhar a gente com a verdade. A verdade é essa, está todo mundo no mesmo barco. E para onde a gente está olhando? O que vai separar o joio do trigo é o propósito. Vamos ajudar a Terra a prosperar? Vamos evoluir? Eu falei muito para vocês, tomem muito cuidado, porque a gente hoje vê essa espiritualidade, né?
tipo assim, Elaine Orives, né? Não estou falando mal da Elaine Orives, que eu compro o curso dela, eu gosto dela. Mas tomem muito cuidado com essa ganância espiritual. Isso desconecta a gente do divino. Será que você precisa de tanto, de tudo isso? Né? Então, é, a gente tem que ressignificar o dinheiro na nossa vida, porque lá na quinta dimensão, interessante ponto de vista, não tem o dinheiro. É outro tipo de moeda, é outro tipo de energia. Então, se a gente está querendo migrar, e não é você abrir mão do dinheiro, porque aqui na Terra a gente precisa do dinheiro, sim. Como eu posso gostar mais do dinheiro? Mas talvez vocês ainda estão muito assim, não quero o que todo mundo quer. Para de querer o que todo mundo quer, presta atenção, porque esse ego é o que está fazendo você não prosperar da maneira com que você poderia prosperar. A espiritualidade vai te trazer tudo o que você precisa. Só que você tem que confiar e você tem que largar a mão de ser ganancioso. O Tomás, essa semana, me chamou de gananciosa e eu respirei e eu já me atualizei. Falei, opa, deixa eu respirar nessa energia aqui. Porque sabe quando você vai fazendo as coisas assim sem ver? Aí falou, mamãe, e eu, uau, gostei da informação. Então presta atenção se você não está sendo uma vaca gananciosa. Sem propósito, você não sustenta o seu negócio, você não sustenta. Se você tem um propósito só de ter o dinheiro, desculpa. O que vai acontecer esse ano? A população está sedenta para ser liderada e pastorada, mas por uma energia amorosa. E o que vai acontecer esse ano? A galera quer liderar a partir, tipo assim, eu sou foda, olha como eu sou maravilhosa, olha. Então, as pessoas querem pessoas de verdade na liderança. Quem for sustentar um poder, tipo, quem for ficar nessa energia vai cair, entende? Então, esse Ares dentro de nós precisa encontrar o peixes. O que você quer, o que os outros dizem, ou o que você queira, é isso. Então, por isso que a gente precisa muito meditar no que é verdadeiro para nós. Eu preciso de tudo isso? Essa pergunta ela é muito legal. Eu preciso de tudo isso? Porque a gente está trabalhando muito sem propósito. Para onde eu quero levar o meu negócio? Então, ter um negócio, ficar milionária, mas a custo da minha saúde, você vai gastar todo o seu dinheiro, remédio, hospital, cirurgia, vai ficar parecendo Chuck, tudo furada, tudo cortada, tudo rebentada, porque não tem saúde. Ou senão você vai gastar toda a sua grana com a doença dos seus filhos. Seus filhos tudo bichado, tudo cagado. Você sem relacionamento. Eu tô puta com uma amiga minha, né? Ela é muito milionária. E ela conheceu um cara tão legal na semana retrasada. Eu falei, nossa, amiga, esse cara é tão legal, tal. Aí, quando foi essa semana, eu já desisti do fulano. Eu falei, por quê? Porque ele não pode me levar em restaurantes de luxo. Eu falei, amiga, você nem vai em restaurante de luxo, para! Você nem gosta de restaurante de luxo. Você gosta de surfar, o cara é professor de surf. Você gosta de companhia, o cara está à sua disposição. Quem olha só para o dinheiro fica sozinho. E ela já conquistou, ela não precisa. O que ela precisa hoje são de pessoas que, tipo assim, não estão com ela por conta do dinheiro. Só que, assim, esse é o problema do rico. Ele acha que todo mundo se associa a ele por conta do dinheiro. Eles não conseguem confiar em ninguém. E eles vivem sozinhos. Ela foi fazer uma jornada, já contei essa história para vocês. Ela foi fazer uma jornada, uma viagem internacional, não tinha ninguém para acompanhar ela, né? Porque ela é muito rica e ela é muito à toa. Então, tipo assim, não tem ninguém que está na disposição da riqueza e da companhia, né? E aí ela foi fazer uma viagem sozinha. Aí chegou em tal lugar lá, não sei se foi na Grécia, sei lá. Foi entrar num veleiro para poder viajar, para poder, enfim, fazer um passeio lá dentro desse barco, foi dopada por vários homens, ela era a única mulher nesse veleiro, doparam ela, ela foi estuprada, abusada, saiu do veleiro, não podia nem reclamar, porque o povo trata brasileiro como se fosse prostituta, né? Fora. E é sobre isso, é isso que você quer da sua vida? Ser trilhardária e solitária? Porque na hora que você recebe seus trilhões lá, milhões, vem um pack de crenças. Você sabia que quando você aprende o idioma, você aprende todas as crenças daquele idioma?
Você pode ser rica e milionária, mas com consciência e com propósito. E isso é uma construção. Por isso que muita gente perde os seus milhões quando ganha na loteria. Não sustenta a energia, é pesado. É pesado, cara. É super pesado. Então, as crenças de milionários são terríveis também. E você tem que ter estrutura física, mental, psicológica, emocional para poder lidar com tudo que vier com os seus milhões. Então, você, né, interessante ponto de vista, às vezes a gente não está aguentando um pum, aquela expressão chula, né? A pessoa não aguenta um peido, cara. Já está lá morrendo, já está lá doente. Imagina a hora que chegar o PEC milionário, com os chupim, com os parentes pedindo dinheiro, com os interesseiros, com tudo, porque vai chegar. É outro tipo de desafio. Eu tô doida para experimentar esse outro tipo de desafio. Porque a gente tem que expandir, né? A gente tem que aprender a lidar, só que tem que ter maturidade e inteligência emocional. Então vamos lá, 2025. Vai ter muita treta, mas ele é um ano promissor, porque Júpiter é o planeta expansor. Júpiter quer pegar na sua mão, aquele pai que quer pegar na sua mão e levar você para o mundo, quer expandir sua vida. Só que sem propósito, você vai expandir e você vai se fuder. Você não vai dar conta de sustentar a expansão. E aí fica feio. Aí a gente tem, sabe assim, quando você expande, você tem que dar um passo para trás? Você muda para uma casa maravilhosa e você não consegue sustentar porque o aluguel é muito caro, o condomínio é muito caro. Foi eu em Riviera. Fui morar num condomínio de luxo. Não conseguia tirar um dia de folga, porque para poder pagar aquilo tudo, aí fui para uma casa mais barata. Aí fui para outra casa mais barata. Aí fui para outra casa mais barata. Até eu chegar num lugar que eu falei, opa, aqui é melhor. Tá bom, Patrícia, depois você termina de assistir. Então, assim, expanda com consciência. Eu quero sustentar isso, eu preciso sustentar isso, eu dou conta de sustentar isso, eu tenho saúde para sustentar isso. Então, são perguntas importantes a gente fazer, porque sem saúde, né? 2025 é o ano que ele pede abertura, ele quer te expandir, ele quer que você saia das caixinhas. Quais são as caixinhas que você ainda está? Religião, casamento, instituição. Então, como é que você está olhando para o seu casamento? Como é que você está olhando para o seu negócio? Como é que você está olhando para o seu corpo? Como é que você está olhando para a sua saúde? Como é que você está olhando para a sua maternidade? Então, esse ano pede para a gente sair dessas caixinhas velhas, retrógradas, e tipo, começar a experimentar um mundo novo. Existe um mundo novo e bem mais gostoso disponível para a gente. Só que muito desse mundo novo, ele está sendo criado agora, então ele é novo. E a gente vai continuar criando essas novas estruturas. Então, anota aí, nós somos os criadores das novas estruturas. Então, se você trabalha numa escola, por exemplo, a Flavinha. Flavinha, esse ano e o ano que vem é pau nas escolas também, viu? Tem uma energia muito bélica nas escolas, espiritual mesmo, porque essa instituição, tudo que está na liderança do mundo, tudo que manda, acha que manda, vai cair. Porque agora a gente começa a buscar um mundo mais consciente, entende? Então, as escolas são estruturas muito rígidas. Assim como, por exemplo, assim, não sei se vocês prestaram atenção nesse movimento. Quando a pandemia acontece na Itália, quantas pessoas morreram na Itália? Idosos, católicos, apostólicos, romanos. Percebe isso? Então, esse velho mundo precisa morrer. Essas instituições, muitas empresas vão quebrar, vão falir. Muitos dos seus reis, né, estão morrendo, porque são empresas que poluem a terra, são empresas que estão adoecendo as pessoas. Então, é um ano de muita, muita morte mesmo, porque esse velho mundo tem que morrer. Passou da hora dele morrer. E vocês têm que entender isso no coração de vocês. E agora a gente entra aqui na parte de criar um novo mundo. Combinado? Um ponto importante aqui: o feminino está ariano.
tá? Então, assim, só que o que que vai acontecer com essa força ariana no feminino? Muitos feminicídios esse ano. Quando você vai conversar com um homem a partir do seu masculino, vai dar merda. Não desafiem homens perversos esse ano. É igual eu brigando com segurança aqui. Aí com o cara do PCC, retardada, no meio da farmácia, dando chilique com segurança. É burrice. Deu para entender isso? Então, esse é um ano, tem uma tal de uma estrela, como é que fala? Chat. Tem uma estrela que, tipo assim, ela tá em conjunção com Netuno, né? Então, assim, ela é uma estrela meio apocalíptica. Então, assim, é um ano de umas coisas feias acontecerem, sabe? Então, assim, para o feminino não tá legal. Então, não enfrentem, não entra nesses lugares, tá bom, Sandrinha? Não entre nesses lugares, tipo assim, sabe? Ah, eu sou empoderada. As empoderadas, interessante ponto de vista, vão tomar paulada esse ano, tomem cuidado, tá? Então, esse ano é um ano de muito crescimento, assim, dos feminicídios, porque nós estamos também com essa força bélica. Eu quero, eu consigo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, vai tomar seu cu. Cuidado para quem você vai falar isso esse ano. Entende? Porque nós não temos a força física que os homens têm. E a gente precisa disso. A nossa força é espiritual e amorosa. Ou senão, aquilo com o poder da mente, eu desintegro alguém. Então, tipo, não mexe comigo, que eu não ando só, que eu não ando só. Vai fazer essa macumbinha lá na sua casa. Mas tomem muito cuidado, tá bom? Alguma pergunta até aqui, meninas? Tá travando aí para vocês? Vocês estão ouvindo bem? Não é um ano bom para lideranças autoritárias. Vai dar merda. Se vocês insistirem em conseguir as coisas no grito, com falta de educação, vai dar merda. Vai dar merda. Esse é o ano da merda. Vocês entenderam? Então, assim, coloca aí comunicação afetiva. Eu preciso estudar a comunicação afetiva, a comunicação amorosa. Antes de você entrar numa reunião, por exemplo, põe a pessoa na sua frente. Conversa com ela, reverencia ela, a ancestralidade dela. Tenha inteligência energética e vibracional. Tomem muito cuidado, muita atenção, porque às vezes assim, você vai peitar uma coisa e vai sobrar para os seus. E tem coisas que não voltam atrás. Tem coisas que não vão voltar atrás, entende isso? Então é mais fácil assim, a gente tem que trabalhar esse ano com a prevenção. Anota aí, prevenção. Nossa, eu vou fazer um monte de vídeo sobre essa aula depois. Porque prevenção. É melhor prevenir do que remediar. Tudo que vocês escolherem a partir da impulsividade, vocês vão ter que voltar atrás, principalmente enquanto os planetas estiverem retrógrados. Por isso que a gente fala na astrologia assim, não tomem decisões importantes com Mercúrio e Vênus retrógrado, por exemplo, porque são coisas que você vai ter que voltar atrás. É isso, o lado sombra de Áries é terrível, é bélico, é carnificina, gente. Vocês estão vendo as guerras aí. E a gente vai ver muita coisa feia. Ah, eu estava vendo um astrólogo esse final de semana falando assim, é a pior semana do ano. Essa é a pior semana do ano, então respira, toma cuidado, fica quietinho, não entre em confusão. Não é para você ser banana. Eu não estou aqui ensinando um treinamento de bananas. Eu não sou uma mulher banana, nunca fui. Mas é sobre assim, é melhor você prevenir do que você remediar. Então, é um ano, muita presença, isso, é muita presença. Então, e como que eu pratico presença? Esse é um ano de muita organização, é um ano de organizar a casa, é um ano de você perder aqueles quilos que você vem engordando, é um ano de você se transformar numa pessoa melhor. Então, é o ano da organização. Ele vai ser um ano também que eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que buscar fora. Se eu não sei fazer, olha que interessante, tem um movimento que fala assim, ó, Júpiter, ele está em exílio. Mesmo ele sendo regente do nosso ano, ele está em exílio, é como se ele tivesse preso.
Então, aí ele vai se associar agora, ó, vai para Saturno, ele vai buscar esses outros planetas para poder ajudar ele a se reger esse ano. Para ele poder ser Júpiter esse ano, ele vai ter que se associar com outras energias. E isso, quer dizer, o que está em cima está embaixo. Para você crescer esse ano, você vai precisar de ajuda. Você vai precisar se associar a outras pessoas. Se você não tem a inteligência, é um ano de buscar também muita coisa fora. Ativar a organização infinita, meu código preferido. Então, a gente aprender a ser essa organização. Então, o que que eu tenho que buscar fora? Eu vou precisar, então, de um gestor aqui financeiro na minha vida? Eu vou ter que contratar alguém aqui para poder me ajudar a me organizar financeiramente? Porque eu, né, interessante ponto de vista, eu ainda olho para o dinheiro um pouquinho como os meus ancestrais olham. Uma bagunça, cara. Ontem eu ia comprar, era tipo assim, um livro, eu quero comprar, vou voltar lá, vou comprar hoje. Era tipo assim, uma administração afetiva financeira, com inteligência, tipo assim, quais são os traços, as questões psicológicas que te fazem ter uma vida financeira burra. Eu amei esse livro, vou voltar lá para comprar e depois eu mostro para vocês. Porque é infantil a maneira com que a gente lida com o dinheiro, o jeito que eu lidei com o dinheiro até agora. Burro, burro. O tanto de dinheiro que eu já criei nessa vida, de criar 30, 40 mil reais no mês, e tipo assim, cara, o que que eu fiz com esse dinheiro? Gastei, enfiei no cu. Gastei com bobeira, com coisas que não eram necessárias. Era para eu estar bem, estar organizada na minha vida. Mas vou organizar. Escolha este nível também. O que mais, gente? Então, a população está sedenta por pessoas que vão oferecer colo, uma comunicação afetiva, que vão ajudar elas a entender o caminho. Criem produtos e serviços a partir dessa energia. Só que as pessoas estão muito infantilizadas. Você vai ter que pegar na mão. A lá, Gi. A Gi é a nossa professora Helena, de berçário. Tem que ter a Gi. A Gi, porque eu não tenho essa paciência para fazer, eu não tenho essa inteligência que a Gi tem. A Gi hoje ela me dá um suporte para poder pegar na mão, para Olha, ajudar 9 vocês com as coisas que, tipo assim, eu não consigo, eu já vou. Como você não fez essa Não, pergunta? Como assim? Você fez essa pergunta? Mas aí o que que eu faço? Aí tem a Gi ali para poder, tipo, me trazer esse amorzinho. Ela fala, Kézia, eu não vou nem te falar. Eu falei, Gi, o que que o povo tá perguntando? Qual que é a dúvida? Eu falo, eu nem vou te contar para você não surtar. Eu falo, nem me conta, então, que eu não quero passar mal. Eu não sei fazer, mas tem a Gi que faz. A Gi é minha linha de frente. A Gi e o Tomás é a linha de frente para mim, porque eu não sei fazer esse negócio, não. Eu não sou. Eu sou bélica, eu sou aquariana. Tô treinando o meu arquétipo canceriano mais fofinho, mas é quem que eu ponho na linha de frente ali para poder receber vocês? Imagina só eu fazendo comercial, não ia fechar, eu não crio conexão. Eu sou muito grossa. Eu sou muito, às vezes até um pouco meio vulgar. Tenho um vocabulário muito chulo, isso assusta as pessoas. Então, eu tenho que tomar o maior cuidado ali na minha linha de frente, no meu negócio. Combinado? A gente tem que se associar com pessoas que não têm aquilo que a gente não tem. Então, eu vou buscar fora aquilo que eu não tenho. Esse ano, o conservadorismo vai cair. Então, a gente precisa trocar tudo que é do conservador, católico, apostólico, romano, aquelas coisas, sabe assim, para a espiritualidade. Então, tudo aquilo que é muito rígido vai cair, vai morrer, precisa morrer. São as caixinhas que vão morrer, que vão quebrar essas empresas retrógradas, esse povo, tipo. Então, assim, só que eles estão, olha, de uma parte mais espiritual, a gente vai até 9h30, tá? De uma parte mais espiritual, assim, esse povo, eles estão loucos, cara. Só que eles estão enlouquecidos, eles estão dando tiro para tudo quanto é lado. Então, assim, como diz, a gente fala assim, o cão tá tentando. Aquela expressão, assim, católica, não, o cão tá te tentando. Eles estão muito loucos, porque eles estão perdendo muito poder. Tem uma frase que eu gosto muito de pensar nela. A luz já venceu. Então, eles podem, tipo assim, fazer o rebuliço que for, que, tipo assim, a luz já venceu. Pelo menos dentro de mim, a luz já venceu. Então, é como se, tipo assim, sabe? Eu não quero nem ouvir demônio mais.
Eu não tenho dúvida no meu coração de que a luz já venceu, de que eu vou ter sucesso, de que a prosperidade é um direito divino meu, de que não vai me faltar o alimento, o pão de cada dia. Então, são coisas que, assim, sabe, que eu não fico preocupada, entende? É essa inteligência que vocês têm que ancorar daqui para frente. Porque, caso contrário, vocês ainda estão sendo manipulados pela Matrix. A Matrix já acabou. Vai cair, a gente vai ver agora esses castelos se desmoronando, um atrás do outro. Só que quem está preso na Matrix vai apanhar da Matrix, por quê? Porque eles vão ter que buscar a fé deles, a espiritualidade deles, eles vão ter que, tipo assim, crescer na vida. Gente, quem trabalha em Matrix, quem fica procurando segurança é a criança, entende? Então, quer dizer, o papai Matrix, a mamãe Matrix, acabou. E agora? Vocês vão ter que viver a sua verdade, porque daqui para frente, o que vai ser sustentado? Aquilo que for criado a partir do amor, aquilo que tem propósito. Então, pessoas que trabalham naquilo que odeiam vão adoecer, vão morrer. Não vão se sustentar mais. Empresas que não têm propósito não vão se sustentar mais. É isso que está morrendo no mundo hoje. E não é maravilhoso? Então, quando vocês verem alguém morrendo, vai falar, opa, era da Matrix. Ou tipo, ou estava ali sustentando a Matrix. E perceba o quanto vocês ainda sustentam essa Matrix que já morreu. É a ilusão, acabou. Acabou. Então, Netuno vai trazer muitas revelações. Então, tipo, tráfego humano. Presta atenção nessas coisas, assim, sabe? Umas coisas muito esquisitas. Marcas grandes que vocês consumiam, vocês vão ver, assim, decepção e revelações. Então, não se assustem e busquem cada vez mais o natural, aquilo que a vizinha faz, mas ainda assim, toma cuidado. Faz pergunta, percebe? É um ano de muito envenenamento. Tipo assim, sabe assim, umas porcaria, é uns trem assim, sabe? Presta atenção no bolo da sogra, brincadeira. Mas presta atenção. O povo tá desesperado, cara. O povo tá desesperado, então eles estão fazendo qualquer coisa assim para poder manter o poder. Presta atenção. De preferência você come sua comidinha, faça sua própria comidinha. Bolo da nora. Kézia, Ah, tu falou do bolo da sogra, mas é verdade? E o quanto de energia e amarração que muitas vezes tem aí? A gente tem que prestar muita atenção nisso. isso, isso. Kézia, Mesmo. eu Sim. coloquei esse do bolo da Nora, porque no final do ano, acho que foi pro Natal, acho que foi na praia de. Foi ali, ó, é no Rio Grande do Sul, agora esqueci o nome da praia, que é logo abaixo, divisa quase com Santa Catarina. Uma moça, uma mulher, ela comprava um produto que dentro, junto com as outras substâncias de químicas, ele virava veneno. E ela matou Um monte de os, gente, né? Eu vi isso, o matou sogro um dela monte já de tinha gente. morrido há um tempo atrás, e daí eles exumaram o corpo, e daí morreu a sogra dela. Não, a sogra não morreu. Morreu, acho que três tias, irmãs da sogra, que comeram o bolo e morreram envenenadas. E ela já se matou na cadeia. Quer dizer, ela foi presa e apareceu morta na cadeia. Agora, eu não sei se ela se matou ou se o que Ah, aconteceu. nem sabia. Essa aí não tinha visto a evolução desse É, caso. É isso, é o ano da justiça também, né? Teve outros casos de envenenamento em bolo, é. Então, assim, é a tal da estrela aí, a estrela doida aí, a estrela apocalíptica aqui, tipo assim. Então, é, coisas esquisitas a gente. É que, na verdade, assim, gente, isso tudo sempre aconteceu. Agora, com a internet, a gente fica sabendo, né? e- Porque, com assim, certeza, né? a gente já teve outros anos de Júpiter, a gente já viveu outras pandemias, só que agora, assim, tá tudo muito escancarado, né? Então, a gente agora tá. É, Isso hoje tudo adultece a gente. tudo vem à tona, né? Tudo vem à tona. E vem à tona para quê? Para a gente ficar com medo? Não, para você crescer. Lembra que o medo é um implante da criança. O adulto ele vai fazer pergunta: vou para a praia hoje? Vou tomar caipirinha nesse lugar? Ou vou levar minhas coisas da minha casa? Então você tem que estar o tempo inteiro percebendo, fazendo pergunta. O adulto faz pergunta e percebe a energia. A criança vai no flow, vai no fluxo. E o fluxo, ó, vai se fuder esse ano. O que Eu mais? acho que quanto mais consciência a gente tem, mais tu tem condições de viver mais
mais tranquilo nessa turbulência toda, né? Sim, a minha preocupação com essa aula, porque assim, isso ativou muitos gatilhos em mim. Preparar essa aula para vocês me ativou assim, falei, nossa, me trouxe uma energia densa, um negócio assim meio esquisito. Falei, como é que eu vou explicar isso para todo mundo? Que não é para assustar vocês, é para despertar, deixar vocês mais presentes, trazer vocês para o adulto, porque se a criança ela vai no coletivo, vamos lá, vamos todo mundo para cá. Então, assim, por exemplo, assim, ó, a gente falar carnaval, quantas pessoas falaram, cuidado com o carnaval, vai ter uma nova pandemia depois do carnaval, e, gente, e muitas pessoas não saíram no carnaval. Por isso que, no meu interessante ponto de vista, não explodiu uma pandemia. Muitas pessoas ficaram em casa e muitas pessoas trabalharam energeticamente para que uma pandemia não explodisse novamente, entende? Então, assim, o que que é legal da gente ter essas previsões de futuro? A possibilidade de a gente poder mudá-las. Então, a gente entendendo que está perigoso, né? Ah lá, isso me afastou da astrologia, não saber falar com as pessoas. É porque assusta, parece que a gente é negativo, parece que a gente é pesada. Credo, Kézia, você falar de tudo isso. Mas a gente entender de tudo isso faz com que a gente, assim, fique esperto, acorde, sai da Matrix, perceba, poxa, eu quero ir nesse carnaval. Nós até tentamos ir foi meu aniversário, a gente ia no desfile de escola de samba. Não consegui sair do Guarujá. A gente estava na fila da balsa, 3 vezes a minha amiga errou o caminho. Aí, na última vez, eu falei, já fazia mais de 1h30 que a gente estava ali, eu falei, eu não quero ir, não quero passar meu aniversário numa balsa, numa fila, entendeu? Não quero ir, acabou. Tô voltando para cá, vocês me largam lá, se vocês quiserem, vocês vazam para São Paulo, que eu não vou. Mas é sobre isso, pronto. Mesmo que a gente, assim, às vezes tenta fazer umas burrice, a espiritualidade, a nossa egrégora não deixa. Combinado? Olha lá, ó, Netuno e Saturno com a estrela maligna, a estrela 7, né? Para poder, assim... Ai, acabei de ler, eu tenho que perdi. E essa estupidez toda é assim, ó, é a estupidez ambiental que mexe com a economia do planeta. Então, assim, a gente foi muito estúpido até agora e agora a gente vai ter que pagar o preço. Quando eu falo para vocês a treta da Terra, tem uma parte que é responsabilidade nossa. O que que vai acontecer? Todos esses desastres naturais vão mexer na economia do planeta e vai sobrar para nós. Meu pai está sem trabalhar faz mais de uma semana. Por quê? Tá todo mundo duro, tá todo mundo apertado, tá todo mundo passando por vários desafios. Então, assim, o que que a gente corta? A gente acaba cortando o supérfluo. Ele é tapeceiro. Quem é que vai arrumar sofá e banco de carro agora? Então, assim, vai mexer com a economia nossa aqui também. É reflexo, né? Por isso que a gente precisa, assim, se precaver, se organizar, investir o nosso dinheiro de forma inteligente, se preparar, tá criando. Até julho nós temos muito trabalho. Não é o horário, não é o momento da gente tirar férias agora. Relaxem na medida do possível, mas vamos trabalhar. É o momento das bruxas tudo trabalhar. A gente sabe assim, vamos criar grupos, vamos falar, vamos estender esses assuntos para frente. Ah lá, o nosso trabalho de líder aqui, nesse momento planetário que a gente está vivendo, líderes trazem significados para a vida das pessoas. O coletivo está precisando desse propósito. Só que você precisa sentir o seu para poder convidar as pessoas a se conectarem com o propósito delas. Então, a liderança daqui para frente é conectar as pessoas com o significado da vida. Por que que isso tudo está acontecendo? Porque a Terra precisa sair desse abuso, dessa estupidez de consumo, dessa ganância, para a gente poder viver um novo mundo. Está tudo disponível para nós, gente. A Terra dá tudo que a gente precisa. O alimento, a inteligência, os bracinhos, as perninhas, e a gente fica nessa ganância de querer cada vez mais. A ganância é um excesso de energia masculina. Por isso que a gente está despertando o feminino faz tempo. Por isso que eu olhar para o dinheiro a partir do feminino, é aqui que está o segredo. Não adianta nada eu estar trabalhando que nem uma retardada e meus filhos doentes em casa. Que tipo de filho eu estou educando, crescendo, trazendo para o mundo? Vai dar problema lá na frente.
Então, a gente precisa, assim, voltar, às vezes, um pouquinho, retroceder um pouquinho no sentido de, tipo assim, sabe, não vou deixar de trabalhar, mas eu tenho as minhas obrigações aqui. Combinado? Dentro da minha casa primeiro. Esse é o papel do feminino, esse é o papel da mulher, da mãe. E tem muita mulher que não entendeu o seu propósito ainda. Acha que, tipo assim, fica aí querendo dar só a melhor escola, o melhor tênis para você ver. Seu filho vai ser um pervertido, aqueles caras que, tipo assim, né? Ontem eu vi um livro que eu adorei, é, Educando Filhos Machistas. Os moleques estão ficando machista, cara. Olha as músicas de funk. Eu peguei uma conversa com o Tomás, com o amiguinho dele. Na hora eu falei, nossa, deixa eu respirar para depois eu conversar com ele sobre isso. Tá horrível, tá horroroso. Então a gente precisa saber o que está acontecendo com essa molecada. Porque é responsabilidade nossa. A hora que esse guri for lá para a rua e for um masculino perverso e for cruel, a responsabilidade, quem educou esse filho? Você vai ter que pagar por isso. Você foi a mãe, você educou. Ou não tenha filhos, né? Mas a partir do momento a responsabilidade é nossa, sim. E a responsabilidade espiritual é da mulher. Ai, que legal. Olha que legal. Ajustando a mesa, parou de cair o cabelo. Olha que show. Gente, qualquer doença é uma vibração densa. Toda doença é uma vibração densa. A energia está ruim, está baixa. E escassez é uma vibração densa. A energia está ruim, está baixa. A energia do negócio está ruim, está baixa. Vocês têm que estar monitorando isso. E para a gente ir finalizando, uma temática muito forte assim de Júpiter. Júpiter, como ele é esse signo muito expansor, ele também é um signo, tipo, leva a gente muito para essa ganância e para os exageros, tá bom? É, então, a gente tem que prestar muita atenção nesses exageros daqui para frente, né? Nas nossas compulsões, elas vão ficar exponencializa tudo, tudo que tem de bom e tudo que a gente também tem de ruim. Então, a nossa tendência agora é ficar muito guloso esse ano. Querer tudo, querer resolver. Dá para você resolver todas as áreas da sua vida de uma vez só? Não dá. Você ficou aí 30 anos engordando. Você acha que em um mês, um ano, você vai resolver seus problemas de saúde? Não dá. Muitas coisas já se fisicalizaram na nossa vida, no nosso negócio, no nosso casamento. Então, não tem o que fazer, né? Então, assim, devagar, respira. Tem que ter uma força ariana. Esse ano a gente vai estar muito sob a influência de Áries o ano inteiro. A Áries é o regente também de 2025. A gente vai estar sentindo, porque são muitos planetas em Áries esse ano. Então, assim, não tem o que fazer. É controlar essa impulsividade, é controlar essa intensidade, essa agressividade. A gente precisa dessa força para poder criar esse mundo novo. Só que o excesso dessa força destrói, me destrói. Então, prestem muita atenção. Então, é um ano de ansiedade, é um ano que a gente tende a ficar guloso, ganancioso. Então, a gente precisa muito voltar para dentro, meditar, orar, se acalmar, perceber que você está saindo do trilho, volta para dentro. Então, é o que eu venho ensinando vocês, né, nas rotinas sagradas. Eu faço isso pelo menos 3 vezes por dia. Às vezes eu fui lá, dei um grito com o Tomás, dei um grito com as crianças. Opa, respira, volta. Um aluno me deixou estressado, falou merda. Opa, deixa eu ir lá, deixa eu respirar. Deixa eu ver aqui. Não responda na hora. Não queira resolver na hora as coisas. A gente vai ter essa tendência de querer. Isso não é do feminino, isso é do masculino, querer resolver na hora e vai dar merda. Porque o outro também tá ali estressado. Ô, peraí, deixa eu sentir aqui. Essa semana as meninas no grupo de constelação começaram a dar chilique lá, né? Aí metade do grupo que estava dando chilique não participava das aulas ao vivo e estava achando ruim de eu ter mudado o horário. Aí na hora eu falei, eu já ia assim, com os dois pés no peito. Eu falei, não, calma, respira. Aí no outro dia eu respondi, falei, então, suas lindas do meu coração, quem está reclamando não está participando do horário velho, e eu vou ficar aqui dando aula à noite, sendo que eu nem gosto.
Então, eu vou dar aula no horário, já que vocês não estão vindo para ao vivo, eu vou dar aula no horário que eu gosto, porque eu gosto de dar aula. Porque não adianta eu colocar o horário que vocês me pedem, mas vocês vão lá e não participam da aula ao vivo, entende? Então, eu vou pensar em mim, né? Mas, assim, a gente gosta de reclamar, a gente gosta... E aí eu parei, respirei. Aí eu falei, ó, todo mundo que reclamou aqui, faz quanto tempo que vocês não estão participando das aulas ao vivo? Então, não reclama não, gente. Eu amei os novos horários. Eu também. Eu não gosto de dar aula à noite, detesto dar aula à noite, detesto. 7 horas da noite eu tô dormindo. Eu sou das galinhas. Acabou a minha energia. Agora a hora de manhã, que delícia. Tô gostosa, tô inteira, tô 220, tô uau. Já treinei, já, gente, eu acordo 4, 5 horas da manhã. Das 7 horas da noite eu tô morta. O problema seu ser CSLT. Problema seu. Então sai desse lugar logo, se empodera para você deixar de ser CLT. Combinado? Ai, 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 ai. As pessoas esse ano querem encontrar a verdade delas. Eu sei que a realidade de vocês não é ser CLT. Se você ainda está sendo CLT, como você pode sobrecriar a sua agenda? Eu também estou me organizando para. Não, gente, 7 horas eu estou na cama. Geralmente, 7, 8 horas eu estou na cama. Nossa, às vezes a aula à noite eu estou sem paciência, eu fico nervosa. Nossa, eu fico assim. Nossa, sabe quando você fica. E eu fico sofrendo a tarde inteira, porque é o meu relógio biológico, né? A gente precisa aprender a fluir com a terra. Vai anoitecendo, o corpo vai pedindo, ó, vai desacelerando, sai das telas, toma um chazinho, respira. O feminino precisa disso. O feminino precisa disso. É para esse lugar que eu quero convidar vocês, mas eu tenho que ser a minha verdade, né? Eu preciso ser a minha verdade para poder ajudar vocês. É isso aí, assiste quando pode, né, Elisete? Eu também. A gente não fica enchendo o saco de professor, não. Eu compro o conteúdo, a matéria, né? Lógico que eu prefiro vocês ao vivo aqui, para a gente poder interagir. Mas geralmente, quando eu compro algo que não dá certo para mim, quase nunca dá certo para mim, porque minha agenda, graças a Deus, é bem movimentada, né? Então, eu quase nunca assisto um curso ao vivo. Então, tá tudo certo, tá bom? Vamos ser inteligentes esse ano, mas eu acho assim, qual é nosso alvo? Né? Tem que ter o horário ali, que a gente vai. De manhã, o horário, interessante ponto de vista, né? Que eu faço as coisas que, para mim, depois à tarde, né? Eu faço as coisas da casa. Agora eu vou ter que inverter um pouquinho, porque agora eu estou colocando o trabalho mais para a parte da manhã. E a gente tem que ir treinando e testando as energias. Alguma pergunta? Eu dei uma geralzada no ano de 2025 para vocês entenderem. E a pergunta que fica para vocês é: o que eu posso ser a partir de tudo isso? O que eu escolho ser a partir de tudo isso? Combinado? Então, reflitam quais são as habilidades que vocês vão atualizar a partir de agora. A gente continua conversando durante a semana. Eu vou passando para vocês o que eu for sentindo. Esse grupo eu vou mandar bastante áudio, tá? Tudo que eu for percebendo de astrologia, que eu for lendo, que eu achar interessante, eu vou compartilhando. Porque, assim, entenda que é um universo monstruoso a astrologia, né? A gente tem que ir aprendendo, assim, a ficar com o essencial. O que isso fala comigo? Cada astrólogo vai trazer uma percepção. E eu quero que vocês comecem a desenvolver a percepção de vocês sobre a astrologia. Não tem certo e errado. Mas eu quero de tudo isso que vocês estão percebendo, eu quero que vocês comecem. Por isso que é importante escrever. Qual a sua percepção sobre o 2025 agora? Vou abrir o grupo para vocês escreverem. Qual é a percepção que vocês estão tendo de 2025? E vamos lembrar do copo cheio. Vamos lembrar do propósito. Combinado? Então, um beijo. Até a próxima segunda-feira. O que mais é possível, estou com o Vórtex de PUD ativado. Baixem as barreiras para receber. Quem puder deitar para receber, ótimo. Vou mandar o áudio do Púdia, que é super importante vocês receberem o Púdia com o áudio do Púdia. Para quem nunca recebeu, é uma versão pleiadiana, é uma língua pleiadiana. Eu amei que essa semana uma aluna me trouxe uma informação que Mãe Maria pleiadiana. Ai, gente! Não tinha essa informação. Falei, gente, ela é muito pleiadiana. Mãe Maria pleiadiana. E teremos muitos pleiadianos encarnando, tá?
Não sei aonde a gente já falou dos bebês pleiadianos que estão começando a nascer. Então, por isso que é tão importante também a gente resgatar esse feminino, conversar com essas mães que vão parir pleiadianos, o quanto é importante a gente preparar a nossa casa para poder receber esses pleiadianos, porque é como se eles não vão conseguir se acoplar, né, em úteros, em ambientes muito densos. Então, por isso que está difícil as mulheres engravidar. A gente vai ver muito problema de infertilidade por conta disso. Os bebês não conseguem chegar, é muito denso. Quem quer engravidar a partir de agora é um trabalho de terapia que vocês têm que falar com as mulheres. Não vai engravidar se não fizerem uma preparação do ambiente, da casa, para poder receber esses bebês pleiadianos que vão chegar. Tem 1 milhão de pleiadianos para poder encarnar, né? Vai ser lindo, né? Tem um trabalho lindo para poder fazer aí. Um beijo. A gente vai conversando sobre novas ideias de criar esses negócios de Júpiter em 2025. Tchau, 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 tchau. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.